A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais um domingo para estudar a Escola Bíblica Dominical, essa escola tão importante da nossa igreja ADVIP de Araruama, na qual hoje nós estamos comemorando esse final de semana, o aniversário da nossa igreja, não só pelo aniversário, mas também por todas essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da nossa igreja. Queremos agradecer a Deus pela vida da nossa pastora, a missionária Graça, que tem conduzido essa obra com amor, né? Com sabedoria e com graça. Que Deus abençoe ela, ao nosso pastor presidente, que também pastor Roberto, que na direção do Senhor colocou a pastora Graça na frente desse trabalho e Deus tem prosperado grandemente. Parabéns a todos os nossos irmãos que congregam nesta congregação, cada um de vocês que tem ajudado a obra do Senhor neste lugar. Que Deus possa recompensar com grandes bênçãos. E que hoje possamos ter, né, um culto abençoado logo mais à noite. Amém? Todos estão convidados. Leve um visitante. Amém? Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa escola dominical. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, na Tua presença nós estamos, Pai. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai. Sem Ti não somos nada. Mas com a Tua presença em nossa vida, Senhor, temos a unção do Teu Espírito, a sabedoria e o entendimento dado por Ti, Senhor. Por isso, abra, Senhor, nosso entendimento nesse momento, a nossa mente, para entendermos e aprendermos a Tua palavra. Que não seja nós, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando através de nós. Que o Senhor prepare o coração de cada um daqueles que irão ouvir a Tua palavra. Que esta palavra possa abençoar cada um dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estaremos estudando a lição 10 da revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos chegando ao fim, né, desta lição, porque são 12 lições, nós já estamos na 10ª. E aqui nós vamos falar sobre o título A Última Defesa de Jó. O texto áureo diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó 31:4. A verdade prática diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A leitura bíblica em classe, Jó 29, 30 e 31. Foram separados aqui alguns versículos desses capítulos. Diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos,
força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitam e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apontavam malvas juntos aos arbustos e os seus mantimentos eram raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos, gritava contra eles e contra um ladrão. Jó 31. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem, por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas. Porventura não é a perdição para os perversos, desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano? Então, amados, vamos aqui logo a introdução. Já temos lido aqui o textual, a verdade prática e a leitura em classe. E agora vamos à introdução, que diz: o capítulo 31 encerra na seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concebeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao mesmo de escárnios e vergonha que ele passa no presente, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim. Portanto, ele deseja apresentar-se diante de Deus para defender sua causa. Jó relembra seu passado de glória. Tópico 1. Prosperidade material e espiritual. Subtópico 2 fala sobre reconhecimento social. E o 3, ele traz uma ponderação importante. Então, meus amados, todos nós conhecemos a história, de vida do patriarca Jó, que viveu, logo nos primórdios da história bíblica, Temos aprendido bastante nesse livro, algumas teologias que são apresentadas neles, o sofrimento de Jó, a causa disso tudo. Mas agora nós estamos estudando nessa lição a última defesa de Jó. Jó aqui, ele começa a relembrar do passado de glória que ele viveu nos tempos passados, quando ele estava sendo abençoado por Deus e que ele tinha toda aquela prosperidade, tanto na sua vida com Deus, como na sua vida material, na sua família, na sua vida social. Nós sabemos que Jó, ele foi um homem muito próspero, Aqui na revista nós vamos aprender até mesmo que ele foi reconhecido, ele disse que ele era um juiz na sua cidade, que ele julgava causas, aconselhava os jovens, mas agora Jó está passando por um processo difícil. Um processo, só um momento, irmãos, um processo de provação, que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que ele tinha conquistado, até mesmo os seus 10 filhos, a sua família, os seus bens materiais, tudo aquilo que ele possuía, e até mesmo agora a sua saúde. E agora Jó faz uma retrospectiva de tudo aquilo que ele possuía antes, E ele começa a se lembrar desse passado e ele tenta se defender de todas aquelas acusações que seus amigos
apontavam para a sua vida, dizendo que provavelmente ele teria pecado contra o Senhor, que ele teria feito algo que teria afrontado a Deus, que ele deveria se arrepender, né? A maioria dos seus amigos colocaram que se ele estava sofrendo, algum pecado ele teria cometido. Mas nós sabemos que nesse caso aqui de Jó, especificamente, não foi isso exatamente que aconteceu, né? Mas tudo isso aconteceu para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse engrandecido na vida desse servo abençoado, né? Então, meus amados, nós podemos tirar uma lição, que muitas das vezes nós estamos passando por tribulações, por dificuldades, nós passamos a olhar para o passado e ver tudo aquilo que nós tínhamos antes. Mas gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos, que foi mencionada pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, no versículo 3, no capítulo 3, aliás, no versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, a gente sabe que o apóstolo Paulo, nessa questão sobre provações, ele era um homem bem maduro, né? E nessa época ele já tinha um conhecimento muito mais avançado do que aquele conhecimento que Jó tinha na antiguidade, né? Porque Jó já estava vivendo na graça, né? Ele já tinha o conhecimento dado a ele e revelado pelo próprio Senhor Jesus, tinha as revelações do Espírito Santo. Então, foi um homem que teve, né, revelações das coisas que iriam vir, né, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, né, e viu lá coisas inefáveis. Então, o apóstolo Paulo, ele dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, quer dizer, muitas das vezes é necessário a gente esquecer o passado, entendeu? Não adianta você ficar preso nas coisas que aconteceram no passado. Você tem que avançar para o alvo. Qual é o seu alvo, né? Nosso alvo é Cristo. Então a gente tem que se fixar naquilo que Ele prometeu, nas suas promessas, né? Apesar das lutas, das dificuldades, a gente tem que continuar avançando, né? Se Deus ele fez uma promessa, se Deus ele tem uma palavra para você, vá em frente, não desista e continue lutando, né? Sabemos que Jó aqui, ele estava passando como se fosse por uma moenda, né? Ele estava somente o bagaço, ele estava totalmente quebrado, totalmente como você joga uma uva no largar, né? Que os judeus jogavam ali para ser pisada, para ser extraída o suco da uva, né? Ele havia sido pisado pelas provações, né? Como você joga uma azeitona na prensa para ser retirado o azeite. Ele estava como aquela azeitona, somente o bagaço, né? Mas olha a lição que nós temos hoje da vida de Jó, né?
se tudo isso não houvesse sido revelado através da vida de Jó, nós não poderíamos aprender tanto com a vida desse homem, né? Então, Deus permitiu isso porque Deus sabia que essa aprovação serviria como exemplo para todos nós, porque Jó era um homem exemplar. Ele fala até mesmo, né, nessa lição aqui nós vamos ver que ele havia feito um concerto com seus próprios olhos, para ele não cobiçar uma virgem, algo que era comum no Oriente, né? Os homens terem muitas mulheres, mas Jó, ele havia feito não um concerto consigo mesmo, mas também um concerto com Deus, porque a quem ele temia, né? Então ele foi um homem que ele não tinha várias mulheres, ele tinha apenas uma, né? E foi um homem exemplar em todos os aspectos. Agora ele estava vivendo grandes provações, estava no final das suas provações, estava trazendo aqui, né, as suas últimas defesas diante de tantas acusações que os seus próprios amigos lhe trouxeram, né? Sem sabedoria eles acusaram o patriarca, né? E Jó tenta se defender de todas essas acusações. Para ele, né, nesse momento, ele estava num momento de abatimento físico e emocional. Ele até sentia que Deus o havia abandonado. Mas, amados, quantas das vezes, né, muitos homens de Deus, servos de Deus, pastores, missionários, missionárias, muitas das vezes trabalham tanto na obra do Senhor, fazem tanto pela obra do Senhor, mas muitas das vezes vêm as provações, vêm as dificuldades, e eles se apegam, ficam como até mesmo como Jó, né? Pensando, poxa, eu fiz tanto para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, agora estou passando essa dificuldade na minha casa, com meus filhos, ou na minha igreja, seja lá o que for. Não deixa se abater, né? Esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. O seu alvo tem que ser Jesus. O seu alvo é Jesus. Não deixe se desviar nem para a direita nem para a esquerda, como diz a palavra, mas prossiga para o alvo. Porque quando Pedro ele foi estimulado, né, a caminhar sobre aquele mar e ir em direção ao seu mestre, que estava andando sobre as águas, enquanto ele estava com os olhos em Cristo, ele continuava caminhando sobre as águas. Mas quando ele colocou os seus olhos nas ondas, né, nas dificuldades, ele começou a afundar, né? Então, quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nós estamos vencendo. Nós estamos como Moisés, né, vencendo com as mãos levantadas. Mas quando as suas mãos abaixavam, né, durante uma guerra, os seus soldados perdiam aquela batalha. O povo hebreu perdia a batalha. Mas quando os seus olhos se levantavam, as suas mãos permaneciam erguidas, o povo continua vencendo a batalha. Os seus guerreiros continuam vencendo a batalha. E assim somos nós, amados. Enquanto nós estivermos com nossas mãos erguidas, né, de pé diante de Deus, fazendo a sua vontade, nós vamos vencer essa batalha, amém? E Jó, mais à frente, nós vamos ver
que ele teve a oportunidade de contestar com o próprio Deus, mas Deus, ele mostrou para Jó que Jó não sabia os propósitos de Deus. Então, meu amado, se você está passando por provação, não murmure, mas glorifique a Deus. Você pode até se lamentar como Jó, mas não murmure, não blasfema contra Deus, contra a sua palavra, mas continua crendo que Deus é Deus para te dar vitória, né? Apesar das lutas e das provações. Então vamos ler aqui, amados, queridos, meus irmãos amados, a conclusão dessa lição. Nesta lição, vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade humana com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e de receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Então foi aquilo que eu estava comentando com os irmãos. Ele busca de Deus essa resposta e Deus mais na frente dá uma resposta para Jó, né? Que Deus possa continuar abençoando todos os nossos irmãos da DEVIP. Parabéns a todos, parabéns à nossa pastora Graça e a todos os obreiros que têm ajudado nessa obra, a todos os irmãos, ao nosso pastor Roberto, parabéns a todos vocês, né? Eu estou aqui, né, passando um momento a trabalho aqui em Angra dos Reis, Capitania dos Portos, mas tão logo estarei aí com os irmãos, juntamente glorificando a Deus, tá bom, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus.